Receitas do futebol brasileiro em 2022. As previsões de receitas dos orçamentos para 2022 no futebol brasileiro indicam uma liderança folgada do Flamengo. Na sequência, Palmeiras e Corinthians têm expectativa de rendas próximas. O Atlético Mineiro aparece no ranking de faturamento, mas graças à possibilidade de venda de parte do shopping, dinheiro que não seria usado no futebol. Flamengo. O Flamengo estima a receita em 1,033 bilhão de reais em 2022, próxima ao que obteve no ano de 2021. Esse valor é possível porque há uma estimativa sócio-torcedor, da ordem de 100 milhões de reais. A venda de jogadores previais maior em relação ao ano anterior. Não há discriminação do gasto com futebol, mas o clube continuará a ter o maior orçamento no departamento no país. Ainda assim, receita: 821 milhões de reais. Mas, desse total, 350 milhões de reais são de receitas patrimoniais, por causa da possibilidade de revenda da segunda metade do Shopping Diamond Mall. Esse valor não tem previsão de ser usado em operação de futebol, e sim para dívidas, tanto que também é contabilizado como despesa. Sem esse montante, a receita do Galo é estimada em 471 milhões de reais. No total, o clube projeta um gasto com o futebol de 447 milhões de reais. É um valor bem alto em relação à renda de fato. Neste cenário, o Galo depende do shopping para gerar caixa para reduzir a dívida que o orçamento alviverde. A previsão de receita líquida é de 625 milhões de reais. Com esse valor, será capaz de gerar um superávit de 14 milhões de reais. Para isso, terá de vender 133 milhões de reais em jogadores. Não há dados sobre custo do futebol, nem discriminação da receita porque o orçamento não foi divulgado. O Palmeiras costuma fazer um orçamento conservador, e o patamar previsto para 2022 é similar ao de anos anteriores. Só há um incremento ver bilheteria, na casa de 70 milhões de reais. A previsão de superávit é de 10 milhões de reais, o que deixa pouca margem para a redução da dívida líquida que é próxima de 1 bilhão de reais. Não houve queda no valor durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, até porque o custo do futebol previsto é de 440 milhões de reais, bem próximo ao do Atlético MG, que tem um dos times mais caros do país. Pelo orçamento apresentado, há aumento no gasto com pessoal de 44 milhões de reais do ano passado para 2022. Isso se explica por contratações caras como Roger Guedes, William, Renato Augusto, Juliano e Paulinho. Internacional. A projeção do Inter é de uma receita de 420 milhões de reais, com cerca de um terço deste valor com vendas de jogadores, 120 milhões de reais. O custo do futebol há uma previsão de um superávit de 7 milhões de reais. São Paulo. Sem divulgar o orçamento, o São Paulo projetou uma receita próxima dos 400 milhões de reais. Jogadores, 142 milhões de reais. Pelos números que foram divulgados, não dá para saber se o clube tem algum plano de redução da dívida na casa de 600 milhões, em torno de 200 milhões de reais do que deve ser o número ao final de 2021. A queda em renda de televisão principalmente, visto que o clube só passa a contar com o pay-per-view. O clube continuará dependente de venda de atletas. Como mantém um controle orçamentário, o Grêmio reduziu despesas com o futebol e gastará 213,8 milhões de reais, segundo o documento. Com isso, prevê uma situação de equilíbrio com pequeno superávit de 400 mil reais. Santos. O Santos tem uma previsão de receita de 293 milhões de reais. O valor pode ser maior porque o de reais, considerando a sua capacidade de revelar atletas. A gestão de Andrés Rueda tem estabelecido um controle rígido de gastos para reduzir as dívidas deixadas pelos antecessores. Por isso, a despesa com futebol prevista é de 145 milhões de reais. Com isso, será possível gerar um superávit de 20 milhões de reais. Botafogo. De volta à Série A, o Botafogo terá um salto na receita. A previsão é de 192 milhões de reais. Mas a despesa do clube também aumentado, segundo matéria do Globo Esporte. Neste cenário, o superávit é insuficiente para a redução da dívida na casa de 1 bilhão de reais. Mas o clube já constitui sua SF, Sociedade Anônima do Futebol, e tem um acordo não vinculante com o investidor norte-americano John Testor para possível compra. O alívio financeiro vai depender do andamento deste negócio. Vasco. O orçamento inicial do Vasco tem previsão de receita de 173 milhões de reais com a permanência na Série B.
mas o documento ainda não foi aprovado por pendências levantadas em reunião do Conselho. O clube estima que as despesas vão superar esse valor, o que levará à necessidade de contrair empréstimos. O investimento no futebol previsto é de 78 milhões de reais, o que permite uma folha salarial de 3,8 milhões de reais. A diretoria do clube afirmou ao Conselho que seria uma das maiores folhas da Série B. Ceará, em mais 63 milhões de reais. Com poucas dívidas, o clube estima um gasto com futebol de 82 milhões de reais. Assim, a previsão é que feche o ano em equilíbrio entre receitas e gastos. Fortaleza. Classificado à fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza projeta o maior orçamento da sua história. A receita estimada é de 141 milhões de reais, só a competição sul-americana garante 15 milhões de reais. Isso possibilitaria uma despesa no futebol de 88 milhões de reais, o que permitirá um crescimento do investimento para o time. PS. Cruzeiro e Fluminense não tiveram números divulgados.